Em uma dessas minhas viagens, eu fiz uma belíssima amizade. Uma moça muito gente boa e a gente fez uma amizade, um elo. E quando eu decidi que era hora de ir embora daquele local que ela mora, foi um chororô e eu pensei, nossa, eu fiz uma amizade pro resto da minha vida. E teve uma vez que calhou dela estar em São Paulo e eu também. E eu falei pra ela, nossa, seria incrível se a gente se encontrasse. E ela aceitou, e aí a gente marcou e ela falou, vou levar os meus amigos. E eu falei, sem problemas. Eu já fiquei um pouco assim, porque eu estaria em uma roda onde era um monte de amigos e eu avulsa. Mas, como eu vou com medo mesmo, eu fui na roda de amigos dela. Chegamos lá, eu escolhi o lugar, era um lugar de show ao vivo. Tava tendo um ritmo musical que ambas gostavam. E a gente foi para um bistrô, para que quem não sabe, é uma mesinha que você não senta, né? Você fica assistindo o show. E, gente, eu não economizo quando eu estou no rolê. Se eu sair da minha casa, se eu gastei o meu suado dinheirinho para ir até uma festa, eu estou lá e eu vou dançar. E essa minha até então amiga, ela sempre dançou comigo nesse outro lugar onde a gente se conheceu. Nós éramos assim, o encarne, a gente dançava, todo mundo já tinha parado de dançar e estava lá as duas dançando. Um dos elos da nossa amizade era essa dança. Então eu julgava que eu estaria indo para dançar com a minha amiga. E durante todo o rolê, ela e os amigos ficavam conversando sobre pessoas aleatórias, pessoas que eu não conheço. Então sempre tinham que traduzir para mim do que era aquele assunto. Ok, eu tentava me introduzir nas conversas, mas logicamente que você não consegue se introduzir 100% porque você não conhece aquelas pessoas. E eu estava com muita vontade de dançar. E algumas vezes eu tentei tirar essa minha amiga para dançar, né? Tipo, vamos dançar. E ela me olhava muitas vezes de baixo para cima, assim, do tipo, Mona, você está se passando. E eu não estava bêbada, gente. Eu bebi sim cerveja, mas uma coisa que já ficou no meu passado é ficar bêbada, assim. Eu não gosto de perder os meus sentidos. E eu tentava não levar pro pessoal e eu tentei novamente, até que eu desisti e eu fui sozinha dançar na pista. Tipo, meu, o rolê é meu, eu saí da minha casa, eu estou aqui, eu quero dançar e eu não vou me privar de dançar porque as pessoas com quem eu estou não querem dançar. E isso é um direito deles. E é o meu direito dançar. E aí, depois que a gente saiu desse rolê, eu perdi totalmente essa minha amiga e nunca mais a gente conversou. Olá, você está no DesbravaCast. Meu nome é Débora Pereira e aqui eu falo sobre autoconhecimento, sobre as minhas viagens, crescimento espiritual sem religiosidade. Claro que eu cheguei a mandar mensagem para essa minha amiga tentando entender se eu tinha feito algo, se eu falei algo, se eu fiz algo. E eu deixei claro nessa mensagem, né? Você tá diferente. Aconteceu alguma coisa? Você quer conversar sobre isso? E ela nunca me respondeu. A partir desse evento, claro que eu comecei a formular coisas na minha cabeça onde eu era o patinho feio. Então eu comecei a achar ridículo eu estar dançando. Eu achei ridículo da minha parte estar chamando ela para dançar e afins. Só que, quando eu percebi que eu estava inundada por aqueles pensamentos ruins e contra mim, eu falei: opa, calma lá. Quem sou eu? Quem eu gosto de ser? E aí eu lembrei que eu gosto de dançar. Eu gosto de estar em um ambiente que tem uma música para dançar. Então eu me lembrei de algumas vezes que eu saí com vários amigos meus, dancei igual uma minhoca, sem nenhuma vergonha, e aqueles amigos em nenhum momento se incomodaram de eu estar dançando igual uma minhoca. Eu não fui motivo de vergonha, isso não acabou com a nossa amizade. Eu tenho um amigo que é o Rafael.
E o Rafael nunca se incomodou de eu estar dançando, me estribuchando aqui, e ele aqui com o copo. Do mesmo jeito que eu não me incomodo de estar dançando e o Rafael com o copo dele aqui. Às vezes eu vou lá, interajo com o Rafael, vamos lá, Rafael. Aí o Rafael vai lá e dança comigo. E ponto, quando acabou, ele volta aqui pro copinho dele. Então eu comecei a lembrar que eu tenho amigos onde eu me comportei exatamente do jeito que eu me comportei naquela ocasião, e isso não foi um problema. Então eu fui lá com muita calma, examinei tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha falado, e se eu tinha feito algo que teria me machucado. Eu falei algo que eu não teria gostado de ouvir. E aí eu posso estar sendo soberba, porém, eu não consegui achar nada que machucasse essa até então minha amiga. Eu dei abertura para ela poder falar e ela não quis. E as pessoas têm o direito de sair da nossa vida. É uma escolha delas e tá tudo bem. Eu tenho o direito de um dia decidir que essa amizade não é mais o que eu quero e tá tudo bem. Só que é muito importante você saber quem você gosta de ser, para quando essas situações acontecer com você, você não caia em um abismo achando que você é o patinho feio, que você é descontrolada, que você deveria ter se colocado em uma caixinha e não dançar. As pessoas com quem eu estou nesse evento, ninguém está dançando. Eu queria muito dançar, mas eu não vou. Porque ninguém está dançando. Então você se coloca em uma caixinha porque você não quer fazer diferente dos demais. Uma coisa que tem me ajudado muito é saber quem eu sou. E vou voltar a falar sobre. É muito importante você saber se você não está machucando pessoas. Eu sou uma pessoa que eu sou obcecada por mudanças. Eu tenho mais de uma tatuagem no meu corpo que reflete para mim toda vez que eu leio elas e eu olho para elas sobre mudança. Então, todas as vezes que eu notei que as minhas atitudes estavam machucando alguém, isso eu entro em parafuso e eu quero mudar isso a qualquer custo. Assim, eu voltei para terapia depois de tantos anos. Então, não estou falando sobre se você tem atitudes que machucam as pessoas, não é as pessoas que têm que aceitar essas suas atitudes de bosta, tá? É você que tem que mudar. Agora, se nós estamos falando sobre coisas bobas do cotidiano, você precisa saber quem você é e decidir sustentar quem você é. Então, o exercício desse vídeo é: quem você é? Você sabe quem você é? Do que você gosta? O que você sustenta na sua vida? Você gosta de fazer biscuit? As pessoas falam que porcaria, nossa, você perde seu tempo fazendo biscuit. E você não vende esses biscuit? Não, eu faço biscuit porque eu gosto. Para mim é terapêutico. Eu só quero fazer o meu biscuit. Quais são os seus hobbies? O que você sustenta? O que as pessoas podem falar e você sabe que aquilo ali é seu e ninguém te tira? Exercícios para esse vídeo. Diário. É muito importante escrever um diário. Ah, eu não consigo escrever todo dia. Tá tudo bem, mas escreva às vezes. Quais foram os seus comportamentos naquele dia que você se orgulha e que você tem vergonha? O que você quer sustentar e o que você quer mudar? Tem uma coisa que me ajudou 100% na minha vida, que é conversar com o espelho. Sim. Eu dou uma de esquizofrênica dentro do meu quarto ou em algum lugar que eu esteja sozinha e eu converso com o espelho. Gente, isso é libertador para mim. Tem situações onde essas paranoias estão me corroendo e falando mal de mim para mim mesma, e aí eu vou na frente do espelho e eu converso comigo. E muitas vezes eu olhando no meu olho,
eu consigo tirar conclusões daquela situação. Então, foi esse exercício que eu venho fazendo já há um bom tempo que não deixou que eu caísse nesse poço fundo de insegurança de uma pessoa que eu achei que eu tinha formado uma amizade para a vida inteira e essa pessoa, ao meu ver, de um dia para noite não queria mais nem me responder no WhatsApp. Tem muitas pessoas maldosas nesse mundo. Eu não acredito que o ser humano é mau. Mas eu sei, eu vejo claramente que existem pessoas que estão contaminadas com essa maldade. Quando eu postei um vídeo lá no Instagram, que era eu na praia fazendo uma piada de biquíni, a quantidade de comentários misóginos que eu recebi falando que eu era uma prostituta por estar na praia de biquíni foi inúmeras. Se eu não estivesse fortalecendo a minha mente, eu poderia ter ficado com vergonha, eu poderia ter excluído o vídeo. Vários homens comentaram sobre as minhas tatuagens. Eu tenho várias pelo corpo e dá pra ver a fênix que eu tenho aqui no abdômen. Olhando aqueles comentários, eles não me feriram, porque eu gosto das minhas tatuagens. Cada uma delas eu pensei antes de fazer, eu paguei por elas. Elas estão aqui porque eu quero. E alguns comentários eram: ah, faz mais tatuagem, tá pouco. E eu fiquei tipo: concordo com você, ainda tem muita pele pra cobrir. E recentemente eu já fiz mais tatuagem. Quando você sabe quem você é, o que você gosta, aquilo que está no seu corpo, aquela maquiagem forte, a não usar maquiagem, o pelo do seu corpo, quando você sabe que tá tudo bem pra você aquilo, o comentário maldoso das pessoas não te atinge, porque você sabe o que você é, o que é importante pra você. Eu acho que saber quem nós somos é muito importante. Eu gosto sempre de deixar um exercício por vídeo, e o exercício desse vídeo é você descobrir quem você é. Você vai começar a escrever diários, você vai começar a conversar com você mesmo na frente do espelho. Você pode conversar com pessoas perguntando quem eu sou e fazer essas reflexões sozinha. Quem eu sou? Se você ainda não é inscrito, se inscreva-se, curta esse vídeo e deixe o seu comentário. Vamos para o Telegram para poder fortificar a nossa comunidade. Me siga nas redes sociais. Até a próxima!